E aí galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como colocar gráficos em apresentações do PowerPoint. Essa é uma coisa muito simples, mas também muito importante, porque quem nunca precisou mostrar um gráfico numa apresentação da universidade, do trabalho? E se você mostrar um gráfico bom durante a sua apresentação, as pessoas vão gostar da sua apresentação, vai ser um pouco mais didático para você apresentar também. O seu chefe ou a sua chefe vão gostar se você fizer um gráfico bonitinho. Então é bastante importante você dominar essa ferramenta no PowerPoint. Eu não vou mostrar nesse vídeo como colocar as configurações, deixar ele colorido e tudo mais, porque é basicamente a mesma funcionalidade do gráfico no Excel. Então eu acho que não é esse o ponto desse vídeo. O ponto desse vídeo é mostrar como colocar os gráficos. E eu vou mostrar aqui para a versão de PowerPoint que eu tenho, que na verdade, como eu tenho o Office 365, então ela vai atualizando continuamente. Mas os conceitos eles servem basicamente para o Office 2013 também, para o 2010. O conceito é o mesmo. Então, para inserir um gráfico num slide, basta você vir aqui em inserir e inserir gráfico. E aqui vai abrir uma janela igualzinha àquela que você tem no Excel para inserir um gráfico. Aqui com todas as opções, colunas, linhas, pizzas, barras, tudo mais. Aí dentro de cada uma dessas opções também tem as opções dentro dessa opção. Então, como você vai fazer o seu gráfico de coluna, por exemplo. Eu vou inserir um gráfico de coluna aqui genérico, porque eu só quero mostrar algumas coisas dessa função de colocar gráfico no Excel. No Excel não, no PowerPoint, desculpa. Então eu dei um OK e aqui apareceu o meu gráfico. E junto com o meu gráfico apareceu essa janelinha aqui que eu vou mostrar depois para vocês o que é. Se for versões anteriores do PowerPoint, essa janelinha não aparece automaticamente, então eu vou fechar ela. Então, muito bem, você tem aqui seu gráfico no PowerPoint. E você vê que vai aparecer três coisinhas aqui do lado. Esse maisinho, que nada mais é adicionar elementos do gráfico. Então, você vai adicionar eixo, título e tudo mais, legenda, essas coisas. Linha de grade, por aí vai. Você está configurando seu, seu, seu gráfico, né? E aqui no meu caso, da minha versão, já aparece aqui, né? Eu posso já inserir automaticamente. Se eu clicar, dar um checkbox. E se eu clicar aqui para o lado, ele vai dar outras opções para mim, né? Como é que eu vou configurar. Então esse botão de mais aqui é para colocar elementos no gráfico. Esse pincelzinho aqui são os estilos do gráfico. Então quais são as cores que você vai colocar as coisas, qual que é o plano de fundo, qual que é o estilo dele. Então para esse gráfico de colunas aqui tem vários estilos diferentes. Aqui de cor também colocar a cor dele e tudo mais. E aqui tem esse botãozinho de filtro, né, que é editar quais são os pontos do seu gráfico, mas isso eu vou mostrar mais para frente. Então você tem aqui seu gráfico e você vai dominar ele também aqui na parte de design e de formatar, como se estivesse no Excel. Então na parte de design tem toda a parte de cores, como já falei, que aparece aqui nesse pincelzinho. Selecionar dados, editar dados, alterar o tipo de gráfico. E na parte de formatar aqui é tipo fonte, preenchimento da forma, o tamanho dele. É basicamente como um gráfico no Excel, esse gráfico no PowerPoint. Então, agora eu quero mexer nos dados. Você vê que ele veio aqui com os dados meio que padrões, né? Então, aqui tem categoria 1 até a categoria 4, as séries são diferentes e tal. E eu quero mudar isso aqui. Então, eu aperto ou com o botão direito e vou em editar dados, ou eu venho aqui na parte de design e editar dados. Você vê que vai aparecer duas opções aqui. Se eu clicar nessa primeira, editar dados, ele vai dar aquela janelinha que apareceu quando eu abri, ou quando eu inseri meu gráfico. Então vai aparecer essa meio que uma planilha do Excel, mas uma planilha bem porca, assim, bem pequenininha, sem nenhuma funcionalidade. Então não tem, você vai conseguir inserir funções, mas você não vai ter aquela auxílio aqui em cima com aquela janelinha. Também você não vai conseguir alterar a beleza dessas coisas aqui. É basicamente para ver quais são os dados que estão entrando no seu gráfico. Então essa parte roxinha aqui seria essa parte aqui, o eixo X nesse tipo de gráfico. Essa parte aqui laranja seria as séries, né? Então cada uma dessas colunas, e aqui são os seus dados, né? E aí que eu vou deixar só aumentar. Eu odeio essa janelinha, acho muito chato de selecionar ela. Mas eu posso vir aqui e adicionar mais uma. E você vê que se eu estiver nessa janela aqui, quando eu coloco categoria 5, ele já aumenta uma aqui, né? Diretamente. E aí eu vou colocar aqui tipo 2, 3 e 4. Mas se eu quiser não selecionar essa categoria 5, basta você vir aqui e dar uma puxadinha. Você vê que ele já puxou junto aqui, né? Então, essa parte de editar
com essa janelinha aqui do gráfico no PowerPoint, ele é muito simples, não tem muita funcionalidade. E um ponto bastante interessante disso tudo é que você vê que aqui não dá para salvar esses dados, porque isso aqui não é uma planilha, digamos assim. Você vai mexer aqui nos dados, né, e tudo mais, e só vai poder salvar no arquivo do PowerPoint, porque esse gráfico aqui, esses dados aqui, eles estão vinculados ao arquivo do PowerPoint. Essa aqui não é uma planilha separada que você tem que ficar salvando toda hora que você fizer uma alteração. Não, ela está vinculada com o arquivo do PowerPoint, então isso é bastante importante. Então você não vai poder, eu posso vir aqui e fechar, e depois abrir de novo, que as alterações que eu fiz lá, elas vão estar lá. Elas não vão ter desaparecido porque eu não salvei aquela planilha. Mas você vai perguntar para mim, pô Rodolfo, eu quero ver aqui a planilha do Excel inteira, com todas aquelas funcionalidades e tudo mais. O que eu faço? Você pode estar nessa janela aqui e vir aqui, ó, e clicar nesse botão, editar dados em Microsoft Excel. Então você dá uma clicada nele e vai aparecer uma planilha do Excel com os seus dados que você está alterando naquele gráfico do PowerPoint. E aqui você vê que já tem todas as funcionalidades que você tem numa planilha do Excel normal. E você continua não podendo salvar, mas você pode vir aqui em arquivo e salvar como essa planilha. Então você pode criar uma planilha a partir dessa planilha que está vinculada com o PowerPoint. Aí você vai criando essa nova planilha, você tira esse meio que vínculo com o PowerPoint, digamos assim. Então você perde, então você vai ter que ficar salvando toda hora, porque isso é uma planilha diferente. Mas se você está deixando ela com a apresentação, então você não precisa salvar, tanto que ele nem dá essa opção aqui de salvar. Então voltando, é que se eu perguntar, pô, mas e como é que eu sei quais são os dados que estão no meu gráfico? Tem que olhar essa setinha aqui, ó, que pode ser configurada. Essa abinha, digamos assim, são os dados que estão indo para o seu gráfico. Mas eu não gosto muito de mexer dessa aqui, porque eu não sei muito bem. Poxa, o que é meu título? Qual que é a minha série? Quais são os meus dados? Então, eu não gosto muito de mexer dessa maneira aqui, porque eu fico meio perdido. Então, existe uma alternativa. Eu vou fechar aqui essa planilha. Deixa eu voltar aqui, essa outra planilha que eu vou mostrar para vocês depois. E vim aqui nesse botãozinho aqui de filtros do gráfico. Eu vou clicar nele. E aqui vai aparecer quais são as séries. Então você pode selecionar quais são as séries, série 1, série 2, série 3. Eu quero que elas mostrem, quero que elas não mostrem. As categorias, né? Então, ou seja, o eixo X aqui, eu quero que mostre tal, eu quero que não mostre tal. E eu posso vir, e aí, quando você faz essa alteração, você tem que vir aqui em aplicar, né? Senão ela não vai ser alterada. E eu venho aqui em selecionar dados, ou eu posso vir aqui na parte de design, selecionar dados. E aí sim que eu vou alterar aonde estão sendo pegos os meus dados. Porque aí vai aparecer essa janelinha que a gente já conhece em relação ao gráfico do Excel, que é basicamente como você coloca um gráfico no Excel. Então eu posso vir aqui e alterar a série 1. Então eu vim aqui em editar a série 1. Ao invés do título ser esse, o título vai ser esse daqui, que não tem nada, e os valores da série vão ser tipo esses daqui. Eu posso vir aqui e alterar. Eu não vou alterar porque não tem nenhum dado ali que eu tinha escrito, mas se tenha em mente, quando você colocar selecionar fonte de dados, você vai alterar mais facilmente aqui a região onde você está pegando os dados para o seu gráfico. Ao invés de você ficar daquele jeito perdido ali, puxando a abinha, puxando para cá e puxando para lá, porque eu acho que você acaba se perdendo muito mais facilmente. Então eu prefiro vir aqui nessa parte de filtros, ou vir aqui em selecionar dados e aí alterar a meu bel prazer quais são os dados que eu estou utilizando no meu gráfico. Então, dito isso, acho que cobre basicamente tudo em relação ao gráfico no PowerPoint. Em relação ao gráfico que você já insere diretamente no PowerPoint. Não tem muito segredo, as funcionalidades de configuração do gráfico elas são basicamente as mesmas dos gráficos do Excel, então você não vai ficar perdido, não vai ser uma coisa muito diferente. Só tem essa questão de como você manipular os dados. Se você vai manipular eles através daquela planilha simplificada ou se você vai manipular eles através de digitar dados num Excel um pouco mais robusto. E lembrando que você não precisa ficar salvando essa planilha porque ela está vinculada com o PowerPoint. Então se alterar alguma coisa na planilha, você tem que salvar o arquivo do PowerPoint e não salvar a planilha.
Mas também eu posso fazer uma coisa diferente. Vamos supor que você tenha um arquivo no Excel que você, poxa, tem que colocar na minha apresentação para o meu chefe ver, para a minha chefe ver. Mas o arquivo está lá no Excel, todos os dados no Excel, eu não quero passar para um gráfico aqui, porque eu já tenho o gráfico feito lá no Excel, não sei o que. Como é que eu faço? Você pode vincular um gráfico que está no Excel na sua apresentação do PowerPoint. Então o que eu fiz? Isso é muito simples, gente, e é muito útil, útil demais. Então eu fiz aqui um gráfico que eu coloquei o eixo X seria um número qualquer e o eixo Y seria o dobro dele. Então eu tenho aqui um gráfico e... Bom, beleza. É um exemplo simples, mas você pode ter um gráfico complicado. Então eu vou dar um Ctrl C nele e um Ctrl V lá no meu PowerPoint. Vou aqui dar um Ctrl V. E vocês notam, e isso eu já falei no vídeo de colar especial, que quando você copia e cola alguma coisa no Excel, no PowerPoint, no Word, não é tão simples quanto dar um Ctrl C, Ctrl V. Você pode dar um colar especial, que é essa abinha que aparece aqui. Você pode colar de diferentes maneiras aquilo que você está colando. Então note que aqui o default do PowerPoint é colar usando o tema de destino, ou seja, as configurações do PowerPoint, e vincular dados. Então, se eu deixo essa opção aqui de vincular dados, e venho aqui no meu Excel e altero aqui esse 4 para 10, e mantendo o 8 ali, você vê que o gráfico fica bem feio, né? Mas eu venho aqui para o PowerPoint, você vê que ele alterou junto. Então, às vezes você está fazendo uma apresentação muito adiantada, assim, eu preciso de uma apresentação para a semana que vem, mas eu não tenho todos os dados ainda. Beleza, eu vou vincular meu gráfico do Excel no meu PowerPoint, assim, quando eu mexer no Excel, ele vai mexer no PowerPoint, não fico lá, tem que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V toda hora. Então, é bastante útil você copiar e colar com vínculo. Às vezes, às vezes isso não é útil, porque beleza, você fez a apresentação lá uma semana antes, mas aquele gráfico alguém alterou, mas o que você quer mostrar são os dados de uma semana antes. Então, você pode vir aqui e colocar, usar tema de destinos e um desses dois aqui, manter, usar tema de destino e inserir pasta de trabalho. Então, ele não vai estar mais vinculado o dado entre este e este. Então, vou colocar lá um aqui. Eles não vão estar mais vinculados os dois. Eles vão estar desvinculados. Basicamente é isso. Você vai fazer uma alteração aqui no Excel, você não vai precisar fazer alterar aqui no PowerPoint. Então, eu não sei. Isso depende muito do gráfico que você está mexendo, mas eu gosto de falar dessa funcionalidade de vínculo porque poupa muito trabalho. E só que se você não usar ela da maneira correta, você pode ficar confuso. Então, às vezes, você pode ter algum tipo de surpresa durante essa apresentação. Você chegou lá com uma apresentação, você esqueceu de tirar o vínculo, e aí o gráfico está muito diferente daquilo que você imaginava ter, que você esperava ter, que você fez. Então, vai muito do que você está fazendo. Então, sempre tenha em mente o que vocês estão fazendo, o que vocês querem fazer. E também dá para você colar como uma imagem, né? Isso é bastante útil no sentido de... Você vê que ele já mudou aqui, né? Ele pegou o vínculo, mas mudou, né? Enfim, copiou como imagem. E eu gosto de copiar como imagem quando, por exemplo, eu não quero que o vínculo... Para bem que tirar essa ideia do vínculo. E também porque é muito mais fácil copiar e colar um gráfico que está com uma imagem. Aliás, copiar uma imagem, alterar uma imagem, é muito mais simples do que você alterar um gráfico. Então, vou lá, configuro o gráfico da maneira que eu quero. E aí eu copio ele como uma imagem e aí beleza, não preciso fazer mais nada. Eu copio de um lugar para o outro. Acho bastante útil fazer isso, dependendo da situação. Então, eu queria falar sobre gráfico no PowerPoint, é isso. Em relação a configurações, elas valem as mesmas do Excel, não tem muita diferença. Só queria mostrar essa questão de como você altera os dados no PowerPoint, naquelas planilhazinhas, como você coloca um vínculo diferente de uma planilha para outra, de uma planilha para um PowerPoint, desculpa, como você tira esse vínculo, como você copia um gráfico. E eu espero que isso ajude vocês a fazer apresentações muito mais didáticas, que as pessoas não durmam, porque é muito fácil dormir numa apresentação de PowerPoint, e que vocês consigam não se perder durante a apresentação de vocês, que é o mais importante, que vocês não fiquem nervosos, que vocês olhem para o gráfico e falem, não, pô, é aquele gráfico ali que eu coloquei, estou seguro. Era isso, qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer comentário, por favor comentem abaixo. E obrigado e até a próxima. Valeu, galera.